Saudações a todos. Hoje eu começo uma espécie de conversa, de diálogo, por meio do vídeo produzido por este celular que está aqui à minha frente, no intuito de tentar acompanhar um pouco os estudos e direcionar os estudos de vocês, alunos principalmente dos anos finais do Ensino Fundamental 2, direcionar os estudos em língua portuguesa durante esse período do isolamento social imposto pelas condições severas às quais o vírus Covid-19, o novo coronavírus, tem nos pressionado. Eu saúdo cada um de vocês que acordou no intuito de aprender um pouquinho mais, de clarear um pouco as vossas mentes diante de um período político, social, brasileiro e mundial, também muito inquietante. Nós iniciamos o ano de 2020 falando sobre temas corriqueiros da disciplina. Eu lembro que, como todos os anos, fiz uma pincelada na história, da língua portuguesa, na origem da língua portuguesa. Trabalhamos isso em sala de aula. Vocês puderam entender o porquê que nós, aqui, neste exato momento, nós falamos uma língua, nós estamos falando, nós estamos usando uma língua chamada língua portuguesa, e não língua alemã, língua francesa. Qual é a história da nossa língua? Por que que nós, aqui, habitantes desse território chamado Brasil, nós falamos, nós usamos a língua portuguesa do momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir? Não sei se vocês recordam bem de toda essa história. E é para isso que essas aulas, esses momentos aqui, eu não gosto nem de chamar de aula. Aula para mim só se é concebível com a presença do aluno, do alunado, a aula propriamente dita. Mas não deixa de ser também um momento de construção de conhecimento, um momento da gente debater, discutir acerca de temas importantes de todas as matérias que são fundamentais para a vida estudantil de vocês. Muito bem. Fizemos esse resgate da história da língua portuguesa no início do ano. Fizemos algumas atividades atreladas a esse assunto. Aí começamos a conversar um pouco sobre língua e linguagem, todos os seus traços, conceitos possíveis envolvendo língua e linguagem. Depois lembro também que entramos
em noções acerca de sintagmas, dos sintagmas nominal, verbal e também das palavras invariáveis, assim gosto de classificar. Começamos aos poucos falar um tantinho sobre as categorias de palavras, suas funções, sempre envolvendo vocês com alguns textos. Também lembro que fizemos algum tipo de estudo relacionado à obra O Pequeno Príncipe, do escritor Antoine de Saint-Exupéry. Fizemos seminários, algumas intervenções, debates, momentos de discussão acerca da obra e deste autor. Este livro que foi o primeiro que li em toda a minha vida e para mim muito especial. Eu sempre gosto de usá-lo para afetar um pouco a mente de vocês, para que vocês sejam fisgados sempre que possível e direcionados para o caminho da leitura. Assim como O Pequeno Príncipe me fisgou ali quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos de idade, ou até menos, não me recordo bem. Eu sempre acredito que livros podem a qualquer momento fisgar o meu aluno, e é por isso que sempre estamos falando de livros nas minhas aulas presenciais. E durante esses momentos aqui de interação via vídeo, eu sempre estarei também relembrando algumas obras, dando algumas dicas, tanto de livros como de outros materiais, como filmes, documentários, séries, entre tantas outras formas de você adquirir conhecimento. Lembro também que falamos algo sobre morfologia, burilamos acerca da sintaxe, sempre fazendo um paralelo com textos e tentando caminhar pela grade curricular que a vocês é atrelada durante o ano letivo. Eu vou me abastecer de informações aqui. Estou diante do meu computador. Isso facilita também buscar, puxar alguma informação que seja interessante para vocês. Então, nossa conversa aqui é sem pressa, certo? A gente vai tentar construir uma conversa bem humana, o menos mecânica possível. E o assunto que escolhi para trabalhar e ao mesmo tempo rememorar os conteúdos trabalhados no início deste ano, antes do nosso isolamento, é justamente o assunto a origem da língua portuguesa. Eu não sei se vocês recordam, mas eu sempre abro esse assunto olhando para o meu relógio e dizendo a vocês por que nós, brasileiros, pernambucanos, que estamos aqui nesta cidade, neste exato momento, nesta exata hora, porque nós estamos nos comunicando aqui utilizando a língua portuguesa. Para você entender isso, a gente precisa fazer uma pequena grande viagem acerca da história de fundação, de criação
de surgimento desta língua que é a nossa língua mãe, a nossa língua materna. Mas antes de entrar no assunto, as origens da língua portuguesa, vocês devem perceber, vocês devem ter em mente que a língua portuguesa é um emaranhado de conceitos, é um emaranhado de aplicações, é um emaranhado de culturas, é um emaranhado de inter-relações. A língua é um substrato que está diretamente ligada ao conceito de povo, ao conceito de cultura, e ao conceito de tradição também, ao conceito de interação. É por isso que vocês devem entender a língua não como um objeto fechado em si, morto, imóvel, sem nenhum tipo de movimento. A língua, seja ela qual for, é totalmente o contrário disso. A língua é um ser vivente, é um organismo vivo, e é por isso que a todo instante ela está se desenvolvendo, se transformando. Ok? Quando a gente fala em língua portuguesa, a gente está falando de relações de língua e linguagem, nós estamos falando das funções da linguagem, nós estamos falando de figuras de linguagem, nós estamos falando das categorias de palavras, morfologia, sintaxe, todas as orientações relacionadas à concordância, aos termos integrantes das orações. Nós estamos falando de variação linguística, de sociolinguística, nós estamos falando de norma culta. Enfim, nós estamos falando da vida. A língua é um ser que de tão vivo constitui aquilo que nos faz ser humano. Concorda com isso? Nós somos seres humanos também por termos uma língua e usá-la. Enfim, a comunicação é um dos fatores que nos colocam aí de frente com a racionalidade, de frente com a capacidade de usarmos melhor as nossas ferramentas, os nossos instrumentos vitais. Muito bem. Vocês já perceberam que a língua é uma estrutura imensa, eu diria até infindável, não tem fim. Não adianta você procurar um fim no túnel da língua, que você não vai encontrar. Ela está sempre em movimento, sempre progredindo, às vezes regredindo, regressando, para depois progredir novamente. Muito bem, vamos começar aqui nossa conversa acerca da origem da língua portuguesa. Como toda língua que surgiu sobre a Terra, como toda forma de comunicação que surgiu sobre a Terra, você precisa entender que a língua ela precisa ser, em algum momento, estudada. Em algum momento precisa ser entendida. Quais foram os mecanismos que fizeram esta forma de comunicação, este meio de comunicação existir, né? Então, para a gente entender um pouquinho da língua portuguesa, a priori, a gente precisa entender que é necessário fazer esse estudo. E como é que se estuda uma língua? Como é que você estuda, averigua esses mecanismos de construção linguística?
Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nesse quesito, a gente pode citar aqui uma pequena introdução aos estudos históricos da língua, né? Que são realizados principalmente por meio de 3 blocos. O primeiro bloco, o primeiro campo de saber que tenta investigar, que tenta burilar, mexer nesse caldeirão chamado língua, é a gramática histórico-comparativa, certo? Que, aliada à linguística histórica e à filologia, fazem aí um tripé que tenta elaborar, né, todo um contexto para se entender, desde o surgimento da língua, as suas funcionalidades mais básicas, ok? Mas isso não é objeto de estudo de vocês agora. Mais para frente, possivelmente no segundo grau, vocês podem até entrar em contato de alguma forma com isso, mas isso vocês vão ver principalmente caso alguém aí escolha a faculdade de letras ou alguma outra faculdade na área de humanas, ok? Não interessa muito a vocês isso, mas interessa conhecer um pouquinho sobre o processo histórico de fundação desta nossa língua portuguesa, ok? Para entender a origem da língua portuguesa, é fundamental explicar o Império Romano. Vocês lembram que eu falei do Império Romano? Esta grande massa de guerra surgida na Itália, ali por volta do século III a.C. Fizemos uma linha do tempo, dividimos, eu expliquei direitinho as datas, as datações. Espero que vocês tenham aí ainda no caderno de vocês. Fiz todo um processo de progressão, tentando explicar como esse império surgiu. E nesse império romano, você precisa lembrar que havia basicamente 2 tipos de latim. O latim, que era a língua falada pelo Império Romano. Um latim mais pomposo, um latim mais clássico, um latim mais arejado, que era falado pelos nobres, pelo pessoal do clero, pelo pessoal mais rico. Vamos facilitar as coisas, né? Já os mais pobres, os soldados, principalmente os soldados do Império Romano, eles estavam mais acostumados a entrar em contato com um tipo de língua latina que era subdividido e conceituado por latim vulgar. Ou seja, havia o latim clássicos, do pessoal do topo da pirâmide, e o latim vulgar, na base da pirâmide, que acabava dotando ali a maior parte da população da Itália e do Império Romano, por consequência, naquela época, ok? O Império Romano sai para tentar conquistar outros territórios, Europa adentro, África adentro, Ásia adentro. E, como vocês podem lembrar, essa saída do Império Romano fez com que o latim falado na Itália naquela época começasse a se disseminar pelo mundo. Então, todo o território que o Império Romano invadia, todo aquele território começava a entrar em contato com a língua
deles, o latim. Mas aí vem uma pergunta: qual era o tipo de latim que esses povos recém-dominados, recém-conquistados, tinham o primeiro contato? Já que quem ia para a frente de batalha no Império Romano era o escravo. Ora, pense comigo, o escravo romano usava o latim vulgar, o latim vulgaris. Portanto, o tipo de latim que os povos recém-dominados, recém-conquistados tinham contato primeiramente, não era o latim clássicos, o latim dos ricos, era o latim dos pobres, dos soldados romanos, ok? Então já começa daí. Olha como é formado a base estrutural das línguas que porventura seriam fundadas com a intervenção do latim, falado pelo Império Romano. Então esse processo de latinização vai se dando ao longo do tempo, né? E esse processo acaba dando origem ao que a gente conhece hoje por línguas românicas, as línguas românicas, que depois de um processo seriam conhecidas também por as línguas neolatinas. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa para apontar para vocês um pouco dessas línguas que fizeram parte, né, da fundação, da geração, da gestação da língua portuguesa, que tiveram como origem o latim. Vejam só, antes do Império Romano chegar ali a se fortalecer e ser o Império Romano, assim propriamente como a gente entende ele, essa grande força de dominação do mundo na história, principalmente da Europa, algumas regiões ali da Península Ibérica foram pinceladas por intervenções de outros povos ao longo do tempo. Então, essa língua indo-europeia, que movimentava toda uma região ali, onde hoje é Portugal, Espanha, França, entre outros países, todo esse território recebeu influências, vejam só, do albanês, do armênio, do báltico, do céltico, do dácio, do germânico, do trácio, do eslavo, do indo-iraniano, do grego. Vejam só como a teia de línguas já existentes era enorme antes desse processo de latinização via Império Romano acontecer. Depois que o latim começa a ser a língua mais espalhada ali na Europa, esse processo de romanização das línguas faz surgir, né, depois da queda do Império, a gente sabe que muitos outros povos foram se enveredando em diversos territórios, e cada povo desse, né, fazia com que houvesse ali uma influência direta ou indireta na língua que estava sendo gestada ali, por influência do latim, claro, também, né? Então a gente pode citar aqui algumas outras línguas que também fizeram parte dessa história de fundação das línguas e que porventura veio a calhar na nossa língua portuguesa. Naquele território ali europeu, a gente viu também nascer o castelhano, o catalão, o provençal, o francês, o franco-provençal, o sardo, o romeno, o italiano e o retorromânico. Okay? Daí os anos vão passando
o Império Romano já fica para a história, a religião começa a adotar um mundo de dogmas, de direcionamentos opressores, na maioria das vezes, e surge um período também marcante na história da humanidade, principalmente na história do continente europeu, que é a Idade Média, o período da Idade Medieval, que vocês, fica a dica, vocês devem estudar, investigar, averiguar mais acerca desse período, ok? É nessa fase chamada Idade Média, ali no finalzinho, que Portugal, dotado de saberes marítimos, assim como a Espanha, começa a tentar fazer aquilo que o Império Romano também quis fazer, que era dominar o mundo, sair por aí, navegando em suas caravelas, em suas naus, e tentar encontrar novos territórios para efetuar explorações as mais diversas possíveis, a fim de movimentar um processo, né, mercantilista que estava em seu nascedouro, que também pode ser entendido como a gestação primária do que a gente conhece hoje por capitalismo, ok? É um período muito movimentado da história, vocês devem procurar saber mais sobre isso, ok? Nas aulas do professor de história, certamente ele cita, ele toca diversas vezes nesses pontos, então fiquem atentos sempre. Muito bem. A gente fez também uma periodização da história da língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela é periodizada, podemos dizer assim, em algumas fases. Temos a fase pré-românica, a fase romana, a fase germânica, árabe, a fase do galego-português e a fase do português. Vocês devem lembrar que eu sempre gosto de citar o fato de Portugal antes ter tido um nomezinho chamado de Condado Portucalense. E nessa época, foi justamente nessa época onde este povo utilizava-se de uma língua, de uma forma de comunicação chamada de galego, que o português, né, começa a brotar a partir ali das influências também do latim, do Império Romano, ok? Tudo isso é apenas uma revisão. Espero que vocês estejam sendo tocados aí, a memória de vocês esteja sendo aclarada com esses nomes que eu estou falando aqui, que eu estou citando. Então vejamos. Estas línguas românicas, como eu estava falando, né, eu parei para citar algumas das línguas, elas passaram por diversas transformações, como eu falei também, e outra parte da história da língua portuguesa é justamente a parte da língua portuguesa falada no Brasil. O português brasileiro, como é que ele surge no mundo? Qual é a sua história? Ok? Esse português que vocês sabem, já devem estar mais do que cansados de ouvir. Esse português veio parar aqui, entre aspas, justamente no período da colonização. Vocês devem lembrar também o que foi a colonização, ok?
A colonização portuguesa propiciou o ensino de língua portuguesa, né, de várias formas. Um dos instrumentos mais utilizados para se ensinar a língua portuguesa foi o teatro, assim como para se ensinar os mecanismos do cristianismo, né? Existem várias obras aí na literatura que falam sobre isso, que retrata esse período. O português brasileiro ele nasce de um triângulo, né, amoroso, muito forte, e que acaba depois se transformando aí em um multilinguismo. A gente tem influências diretas do Tupi-Guarani, ele tem influências diretas de línguas crioulas, africanas, e ao longo do tempo a gente foi recebendo também influências diversas de outras línguas que nos afetaram veementemente e que ajudaram, auxiliaram a língua portuguesa a ser o que ela é hoje. Essa mistura, assim como o nosso povo miscigenado, a nossa língua também é muito miscigenada, é uma mistura de várias outras línguas. Ok? Vocês precisam ter em mente isso de forma bem clara. Vejamos o que eu posso destacar mais aqui, fazendo uma espécie de revisão. Creio que é isso. Esse nosso primeiro encontro foi justamente para a gente relembrar um pouco acerca dessas noções ligadas ao português, à língua portuguesa no mundo e também no Brasil. Eu preciso esclarecer que tudo isso que foi aqui falado é apenas o básico do que a gente pode estudar. É apenas para você ter uma ideia básica, basal, acerca de todo um fenômeno, de todo um movimento que, sinceramente, não foi nada simples assim. Por trás de todas essas histórias lembradas aqui, há toda uma narrativa triste de rebeliões, de revoltas, de brigas, de conflitos, de configurações bélicas até cruéis. Então é preciso você ter consciência de que a história aqui tocada, lembrada, é apenas um pequeno mote, certo? Não é bem assim como eu retratei, mas o caminho está dado. Um livro que eu indico a vocês, caso vocês encontrem em alguma biblioteca ou se em alguma oportunidade vocês puderem ter em mãos, é este livro aqui, ó, Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, do Marcos Banho, ou Marcos Bagno, como preferirem. Nesse livro aqui, o professor Marcos Banho vai tecer toda uma narrativa acerca da defesa do português como língua autônoma, uma língua totalmente diferenciada da língua portuguesa de Portugal. É um livro bem recheado, é um calhamaço, como vocês podem perceber aqui. Aqui está a capa.
E uma parte bastante interessante que eu gostaria de indicar a vocês, caso vocês possam encontrar fazendo alguma espécie de busca aí na internet. Deixe-me ver se eu encontro aqui. Só um instante. Tá aqui. Achei. Página 221. É este capítulo aqui, ó. Um subtítulo. Não sei se dá para ver. O português não vem do latim. Curioso, né? Eu vou, a partir dos próximos vídeos, me embasar muito por esta gramática aqui, por este livro. E tenho certeza que será um bom instrumento para a gente otimizar nossos momentos, nossas aulas, ok? A título de curiosidade para vocês que podem estar aí imaginando, e quantos países no mundo falam, utilizam a língua portuguesa? Vamos lá, vou citar aqui alguns. Não é só Portugal e o Brasil que utilizam, né, a língua portuguesa. Vejam só, oficialmente, 8 países aí podem ser atrelados ao uso da língua portuguesa. São eles: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, ok? Professor, e qual é o número de pessoas, qual é o número de pessoas no mundo, né? Qual a população no mundo total que utiliza a língua portuguesa? A resposta é cerca de 250 milhões de habitantes, de pessoas do mundo falam a língua portuguesa. Eu espero que eu tenha dado esse pontapé inicial aqui nas aulas, nesses momentos, através desses vídeos, de forma interessante. Espero que vocês tenham recordado muito bem alguns detalhes que a gente havia visto durante as aulas presenciais, antes do isolamento social. Agradecer a presença de todos, né? Estejam todos a par deste canal de transmissão, de divulgação, de difusão, de troca de saberes, de conhecimento.
de conhecimentos que eu mantenho aqui. Revisitem este vídeo assim que vocês acharem necessário. Estudem, se aprofundem. Agora eu vou me despedindo e deixarei alguns direcionamentos no grupo para que vocês possam efetivar aí as seguintes tarefas que servirão de apoio para a nossa avaliação anual, ok? Um forte abraço do professor Germano a todos vocês e até a próxima aula. Sigamos.